O assassinato de David Harris ocorreu em 24 de julho de 2002, quando Clara Harris atropelou seu marido 3 vezes após descobrir sua infidelidade com a sua amante. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero bem que sim, que estejam todos bem. Eu sou a Iris Goulart e sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Por aqui eu trago sempre para vocês histórias de crimes reais que aconteceram e que acontecem aí por esse mundão afora. Vamos conhecer o caso de hoje, que é um caso que ficou muito famoso na internet, na mídia, né, local, na época, que foi a Miss colombiana que matou seu marido. Então vamos lá? No dia 24 de julho do ano de 2002, no Hotel Nassau, um ato espantoso de ciúmes abalou a opinião pública. Clara Soares Harris, Miss Colômbia de Houston, junto com uma equipe de detetives particulares que contratou, seguiu e flagrou seu marido, David Harris, saindo com sua amante, Lily Bryces. Ao ver seu marido sair do motel com a amante, Clara não conseguiu controlar sua raiva. Ela correu até ele, puxou seu cabelo, rasgou sua camisa, enquanto o agredia e gritava terríveis insultos. David, vendo sua amante sendo atacada por sua esposa, correu para intervir, empurrando Clara para o chão e levando a amante até o carro, com a intenção de sair do hotel. No entanto, tomada pela fúria, Clara não deixou que a situação terminasse ali. Mas quem é Clara, né? Retrocedendo aos anos 90, Clara Soares ficou órfã de pai quando ainda era muito jovem. Nascida e criada na capital Bogotá da Colômbia, sua família tinha grandes expectativas para ela. E ela escolheu estudar odontologia na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, com o desejo de conseguir uma carreira estável. Após se formar, decidiu estabelecer-se nos Estados Unidos para se desenvolver e seguir seus sonhos. Com seus longos e brilhantes cabelos vermelhos, um sorriso deslumbrante e encantador e um charmoso sinal em sua bochecha esquerda, Clara rapidamente chamou a atenção de quem estava ao seu redor, graças à sua aparência marcante, inteligência e astúcia. Clara logo conquistou o título de Miss Colômbia. Pouco depois de se formar na universidade em 1991, Clara conheceu David Harris, um colega mais velho que havia se formado com honras e destacava-se por sua inteligência e sucesso. Desde o primeiro encontro, David se apaixonou profundamente por Clara, encantado por seu senso de humor e inteligência. O amor entre eles floresceu rapidamente e decidiram se casar após apenas um ano de namoro. O casamento aconteceu de maneira grandiosa no dia de São Valentim de 1992, no luxuoso Hotel Nassau Hilton. Embora David já tivesse sido casado anteriormente e tivesse uma filha chamada Lindsay, Clara amava a menina como se fosse sua própria filha. Sempre cuidou muito bem dela. Após o casamento, Clara não apenas se tornou uma dentista reconhecida e bem-sucedida, mas também abriu sua própria clínica, refletindo sua dedicação e esforço para alcançar seus objetivos. Clara sempre organizava seu tempo para voltar para casa e preparar o jantar para sua família, em uma magnífica mansão de tijolos brancos, avaliada em mais de $500 mil, nos subúrbios de Friendswood. Clara sempre se sentia orgulhosa de sua vida e frequentemente compartilhava com seus pacientes que tinham uma vida perfeita. Não só era uma esposa exemplar, mas também se sentia muito orgulhosa do amor e da devoção que David lhe mostrava. A dentista afirmava que Deus mesmo lhe havia enviado David, com os olhos cheios de felicidade. David era um homem tranquilo, com uma carreira estável,
Sua ex-esposa se queixava de que ele se concentrava demais no trabalho, mas depois de se casar com Clara, sua carreira floresceu mais do que nunca. Não só ajudou a desenvolver a clínica familiar, mas também participou de muitos programas beneficentes, oferecendo serviços dentários gratuitos, incluindo tratamentos caros, como aparelhos dentários para crianças e adultos de baixa renda. O pessoal da clínica sempre comentava que David tinha um caráter reto, né? Nunca mostrando sinais de indecência, sendo até considerado alguém pouco propenso a trair, devido a seu caráter tranquilo e comportamento adequado. David nunca olhava para outra mulher que não fosse a sua esposa. Clara sempre chegava em casa a tempo, raramente saía, nos encontros com amigos e passava as manhãs de domingo na igreja com sua família. Em 1998, David e Clara receberam com alegria seus filhos gêmeos, Brian e Bradley. A vida familiar dos quatro era muito calorosa e feliz. Em 2001, a carreira de David atingiu seu auge, com rendimentos crescentes e sua vida já plena se tornou ainda mais próspera. Comprou um terreno caro em uma área comercial de luxo e construiu um novo escritório de mais de 500 metros quadrados. No entanto, apesar de uma vida plena com uma esposa bonita, filhos bem educados e uma carreira bem-sucedida, David se sentia negligenciado por sua esposa. David suspirou uma vez e confessou a um amigo próximo que sentia que Clara só se preocupava com os filhos e com o negócio. No caso, era a clínica dentária, né? Enquanto isso, na clínica de David, uma recepcionista recém-contratada começou a chamar a atenção de todos. Jill Bryce tinha um estilo provocante de se vestir e sempre flertava com David, com comentários meio em tom de brincadeira, meio sério, sabe? Jill Bryce, de 39 anos, tinha uma figura pequena e vestia-se na moda. Ela havia passado por um casamento fracassado e vivia com seus 3 filhos. Em 2001, começou a trabalhar no centro odontológico de David com um salário de aproximadamente $800 por mês. Jill se sentia satisfeita com o trabalho, não só por razões financeiras, mas também pela relação que estava desenvolvendo com David. David frequentemente ficava na recepção conversando com ela. Muitos colegas percebiam a intimidade entre os dois, mas não se atreviam a falar sobre isso abertamente. Inicialmente, alguns da clínica não acreditavam que David tivesse um caso com Jill, mas tudo mudou quando Jill mesma compartilhou que David frequentemente a levava para almoçar. Ela não hesitou em expressar aos colegas que David havia desenvolvido sentimentos por ela e estava frustrado com seu casamento com Clara. A razão pela qual David não se divorciava de Clara, segundo Jill, era apenas pelas responsabilidades familiares, os filhos e o negócio de família, que no caso eram 2 clínicas, né? Uma que tomava conta Clara e a outra que o David abriu, né? A nova que tinha essa Jill que trabalhava para ele como secretária lá, sei lá, atendente. Embora Jill parecesse certa do amor que David tinha por ela, muitos na clínica pensavam silenciosamente que David nunca deixaria sua esposa. No entanto, na primavera de 2000, o relacionamento entre Jill e David havia se aprofundado e eles não hesitavam em mostrar gestos de afeto no escritório. Por ocasião do Dia da Independência, em 2002, a família de David, incluindo Clara, foi de férias para a Jamaica. Durante esse tempo, os colegas próximos de David esperavam que ele reconsiderasse seu caso extraconjugal com Jill. David admitiu que ainda amava sua esposa, Clara, e não queria terminar seu casamento, mas também confessou que amava a Jill. Enquanto isso,
Clara estava completamente inconsciente do caso entre David e Jill pelas suas costas. O pessoal do escritório permaneceu em silêncio, claro, quem ia contar, né? Ninguém queria ferir Clara, revelando essa dolorosa verdade. Posteriormente, David percebeu o perigo caso tudo fosse revelado. Então, decidiu confessar à sua esposa sobre seu caso com a atraente recepcionista. Após o fim da viagem, David contou a Clara sobre o caso. Clara ficou completamente histérica ao ouvir a verdade e não conseguiu controlar suas emoções. Ela exigiu que David a levasse até o escritório de Jill, onde confrontou Jill diretamente e exigiu que David despedisse imediatamente a amante. Clara ficou completamente devastada ao descobrir a infidelidade de seu marido e em pouco tempo perdeu 10 quilos. No entanto, após dias de tristeza profunda, Clara decidiu reconquistar seu marido, mudando sua aparência. Ela gastou muito dinheiro para ficar mais bonita, fez uma lipoaspiração, aumentou os seios para melhorar sua aparência. Não só isso, mas também contratou um personal trainer para recuperar rapidamente e ficar com uma figura mais firme e atraente. Após algum tempo, Clara e David começaram a aparecer juntos com mais frequência. Eles até se davam as mãos enquanto almoçavam, sendo um casal de namorados. À primeira vista, parecia que o casamento deles estava se recuperando. Clara e David se sentaram com ambos os pais e a filha de David para discutir abertamente o que havia acontecido. David implorou pelo perdão de todos, especialmente de Clara, e esperava que sua esposa lhe desse a chance de se redimir. No entanto, David fez um pedido estranho. Queria a oportunidade de se reunir com sua amante em um restaurante para se despedir dela. O homem justificou que o que havia ocorrido não era culpa de Jill e não podia cortar todo o contato assim de repente. Clara aceitou a contragosto, mas no fundo se sentia incomodada com o encontro privado de seu marido com a sua amante. Eu não deixava nada, vai pra lá. À medida que o dia da reunião, entre o marido de Clara com a amante se aproximava, a ansiedade de Clara só aumentava, buscando uma solução. Clara, sem querer, folheou a lista telefônica e encontrou um anúncio em letras grandes. Precisa de pistas? Ligue para investigações. O detetive particular mais renomado da região. Clara decidiu agir e entrou em contato com a agência de detetives particulares, solicitando vigilância sobre David. Ela também informou que ele se encontraria com a sua amante no restaurante Perry no dia 24 de julho. No entanto, o plano de Clara encontrou um obstáculo. Em vez de ir ao restaurante Perry, como ela tinha previsto, David dirigiu-se diretamente ao Hotel Hilton. Lá encontrou sua amante Jill Bryces e lhe confessou que não estava pronto para terminar o relacionamento. David admitiu que ainda amava Jill e tentou convencê-la a continuar o caso em segredo. Embora Jill ainda tivesse sentimentos por David, ela não queria continuar a relação enquanto ele não se divorciasse de Clara. Então decidiu ir embora. No entanto, David se recusou a deixá-la partir. Perseguiu Jill para fora do hotel e a convenceu a voltar. David, então, decidiu alugar um quarto no Hotel Hilton, usando um nome falso e pagando em dinheiro, para evitar ser detectado. Enquanto isso, o detetive contratado por Clara estava vigiando de perto todas as ações de David, usando uma câmera de vídeo para registrar cada movimento. Ao mesmo tempo, Clara e Lindsay, a filha de David, foram ao restaurante Perry, como inicialmente planejado. Mas depois de procurar por toda parte,
perceberam que David não estava lá. Quando Clara ligou para o detetive particular, ela descobriu que seu marido havia levado sua amante para o Hotel Hilton, o mesmo lugar onde eles haviam se casado em 1992. Lá foi a festa deles, lembra? No Hotel Hilton. Clara e Lindsay, que tinha 16 anos na época, entraram no carro e foram até o hotel em busca de David. Quando chegaram ao estacionamento do Hilton, do Hotel Hilton, Clara viu imediatamente o carro de David estacionado em um canto escuro. Sua fúria explodiu de imediato. Clara pegou um objeto duro para quebrar a luz traseira e riscou a lataria do carro com uma chave. Os riscos eram como uma condenação pela traição que David lhe havia infligido. Chegando à recepção, Clara, com o rosto irritado, exigiu encontrar a sala de David. Ele queria que a recepcionista lhe dissesse a direção do quarto onde David estava. A recepcionista, no entanto, informou que não havia nenhum hóspede registrado com esse nome. Clara sentiu sua raiva e suspeita aumentarem, mas sabia que isso não a impediria de enfrentar a verdade. Clara e sua filha imediatamente ligaram para David, dizendo que os filhos gêmeos estavam doentes e pedindo que ele voltasse para casa o mais rápido possível. David, sem desconfiar de nada, respondeu que ele e sua amante estavam jantando no restaurante e que chegariam em casa em breve. Olha que homem mentiroso, ele estava no hotel com a amante e a mulher estava lá na recepção, né? Já sabia de tudo. O que David não sabia era que Clara já havia descoberto suas ações e o estava esperando lá no saguão do hotel. Clara aguardava no saguão com o olhar fixo no elevador, esperando apenas que David aparecesse. Quando as portas do elevador se abriram, a dolorosa cena se desenrolou diante de seus olhos. David e Jill saíram de mãos dadas, rindo e brincando, como se nada tivesse acontecido. O momento impactante da história aconteceu bem no meio do saguão do hotel, quando Clara, em um acesso de fúria, agarrou Jill Bryce pelos cabelos e rasgou sua camisa, enquanto chorava e gritava de raiva. As palavras difamatórias da esposa traída ecoaram por todo o saguão do hotel, atraindo a atenção de muitas pessoas. A filha de David, que estava perto, chorava amargamente e gritava de dor, odiando o pai. Ao ver sua amante sendo atacada, David tentou controlar a situação. Empurrou a esposa no chão e, junto com um funcionário do hotel, rapidamente escoltou Jill para fora. O pessoal do hotel, com expressões tensas, conduziu Clara e sua filha para o outro estacionamento e pediu que saíssem das instalações. Mas a ira de Clara não havia se acalmado. Entrou no seu carro, ligou o motor e acelerou em direção ao estacionamento onde David e Jill estavam conversando. Naquele momento, a filha de David, Lindsay, também estava no carro. O Mercedes de Clara acelerou em direção a David e Jill, jogando-os no chão. Mas Clara não parou por aí. Frenética, ela deu a marcha ré para ganhar impulso e depois pressionou novamente o acelerador, atropelando David. Testemunhas no local lembraram o momento aterrorizante em que Lindsay, em pânico, gritava e tentava sair do carro. No entanto, Clara acelerou e, sem hesitar, passou por cima de David Harris. Nesse momento, Lindsay só pôde testemunhar a cena horrorizada, sem poder fazer mais nada. Testemunhas chocadas disseram que, nesse momento, Lindsay tentou dar um soco em Clara, um soco no rosto de Clara, tentando interromper a ação violenta de sua madrasta, mas não conseguiu. Depois que ambas saíram do carro, Lindsay chorou amargamente e correu até seu pai, que estava sem vida no chão.
Enquanto isso, Clara, que havia causado um incidente horrível, começou a chorar também. Ela se ajoelhou ao lado de seu marido, o abraçou contra seu peito e sussurrou: "Desculpas, meu amor", cheia de remorso. "Sinto muito, David, sinto muito, eu te amo." Mas essas palavras chegaram tarde demais. David havia falecido tragicamente e foi declarado morto às 9h48 do dia 24 de julho. Ainda mais impactante foi o fato de que os detetives particulares que Clara havia contratado tinham gravado sem querer, sem querer, né? Todo o incidente em vídeo. A fita se tornou mais tarde uma evidência crucial no julgamento contra a mulher infeliz. No entanto, o vídeo apenas capturava Clara dirigindo pelo estacionamento e uma imagem muito borrada de David. O promotor afirmou que Clara havia matado seu marido enquanto estava emocionalmente fora de controle. Ela dirigiu o carro por 2 jardins e passou sobre seu marido 3 vezes. Depois deu marcha ré no carro e continuou passando por cima do corpo de David, que já não tinha forças para resistir. A cena horrível deixou todos os testemunhos atônitos e sem palavras. A notícia de que Clara Harris atropelou seu marido 3 vezes não apenas chocou os Estados Unidos, mas também se espalhou por vários países da Europa e da Ásia. Os detalhes espantosos do caso se tornaram um tema quente em todos os meios de comunicação, desde os jornais principais até os programas noturnos de televisão. As pessoas constantemente se referiam a Clara como a dentista, com a imagem de uma esposa amável que de repente se transformou em uma assassina, matando seu marido. A mídia deu a Clara vários apelidos assustadores para marcar seus crimes na memória pública. No entanto, não poucas pessoas expressaram simpatia por Clara, acreditando que ela não merecia uma punição tão severa. Para muitos, o fato de David Harris ter ido ao hotel encontrar sua amante em vez de voltar para casa com sua esposa e filhos foi por si só um sinal de que ele havia assinado sua própria sentença de morte. Após ser presa, Clara foi libertada sob fiança de $30.000. Desde então, vivia em desespero, chorando dia e noite. A ideia de acabar com a sua própria vida a atormentava constantemente, ao perceber que David nunca mais apareceria à sua porta, como costumava fazer. A única coisa que manteve sua vontade de viver foi seus filhos gêmeos, que ainda não tinham 4 anos. Em 2002, no dia do julgamento, Clara apareceu com os olhos inchados, as lágrimas caindo constantemente. Em seu dedo anular esquerdo ainda estava o anel de casamento, símbolo da felicidade familiar, na qual ela uma vez acreditou plenamente. Lindsay se opôs firmemente à sua madrasta, declarando que Clara havia planejado assassinar David de antemão e não apenas em um momento de ira temporária. Ela até lembrou das ameaças frias que Clara fez no carro, dizendo: "Com tudo o que ele me fez, eu poderia matá-lo e sair impune." Esses testemunhos pioraram a situação de Clara, mas seu advogado rapidamente refutou, argumentando que essas acusações eram falsas. No entanto, a opinião pública criticou duramente Clara por permitir que a filha biológica de David presenciasse de perto a trágica cena em que seu pai foi assassinado. A família de David, que inicialmente estava do lado de Clara, também mudou gradualmente sua atitude. Posteriormente, eles, junto com Lindsay, aumentaram as acusações de que Clara havia planejado matar seu marido de antemão. Finalmente, após 3 semanas de um julgamento tenso, em 14 de fevereiro de 2003, Clara foi sentenciada a 20 anos de prisão e multada em 100 mil.
pelo crime de assassinato em estado de agitação extrema. Embora Clara Harris tenha sido condenada, os complexos detalhes do caso continuaram a atrair a atenção pública, especialmente os assuntos envolvendo a família Harris. Lindsay Harris, filha de David de seu primeiro casamento, junto com os pais de David, entraram com uma ação contra o Hotel Nassau e a agência de detetives. Lindsay e seus avós maternos acreditam que tanto o hotel quanto a agência de detetives compartilham uma parte da responsabilidade pela trágica morte de David. A família Harris argumenta que a agência de detetives privados que Clara contratou para vigiar seu marido quando ela suspeitou que ele tinha um caso, agiu com negligência. Em vez de informar Clara imediatamente que David e sua amante estavam no hotel, a agência deveria ter seguido sua política de confidencialidade e esperado até o dia seguinte para fornecer essa informação, evitando assim o trágico incidente. A notificação apressada da agência é considerada um fator direto que levou Clara a chegar ao hotel em um estado de raiva, resultando no evento devastador. A ação também afirma que a administração do Hotel Nassau é parcialmente responsável por não fornecer medidas de segurança adequadas para prevenir o incidente e por não ter notificado a polícia imediatamente. Eles argumentaram que se o hotel tivesse segurança mais eficaz, essa tragédia poderia ter sido evitada. Além disso, a família Harris criticou o hotel por não treinar seu pessoal sobre como lidar adequadamente com disputas familiares, especialmente em casos tão sensíveis. Paralelamente a essa ação, Lindsay Harris também processou sua madrasta Clara Harris por homicídio culposo de seu pai. Essa ação ajudou Lindsay a receber uma compensação de aproximadamente 2 milhões de dólares do patrimônio de seu pai, juntamente com a parte do patrimônio destinada aos seus 2 irmãos, Brian e Bradley. Embora Lindsay e seus 2 irmãos tenham recebido a maior parte do patrimônio, Clara Harris ainda manteve uma quantia significativa. A terceira pessoa, Jill Bryce, amante de David, teve que viver reclusa, enfrentou muitas críticas após se tornar uma causa indireta que levou Clara a matar seu marido. Jill teve que enfrentar graves consequências psicológicas, sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático e frequentemente tendo muitos pesadelos. Apesar de ser condenada e criticada por muitos como a terceira pessoa, Jill ainda afirmava que nunca se arrependeu de seu relacionamento com David. Retornando à história de Clara, na prisão, a ex-Bella, reconhecida, assumiu o trabalho de converter livros didáticos em braille para estudantes cegos, com a esperança de obter logo o indulto. A cada mês, os filhos gêmeos de Clara a visitavam regularmente na prisão. Essas visitas não eram apenas oportunidades para Clara ver seus filhos crescerem, mas também momentos raros que a permitiam sentir amor durante seu encarceramento. Clara manteve a esperança de obter o indulto. No entanto, suas solicitações em abril de 2013 e setembro de 2016 foram ambas rejeitadas. A família de seu esposo e Lindsay, a filha, escreveram para a junta argumentando que Clara não merecia compaixão e que, ao menos, ela deveria cumprir os 20 anos completos de sentença para poder ser liberada. No entanto, em 2017, quando seus 2 filhos haviam crescido e declararam a favor de sua mãe, argumentando que haviam perdido tanto o pai quanto a mãe, a junta de indultos finalmente reconsiderou. Reconheceram que os filhos de Clara haviam experimentado uma perda irreparável e precisavam da presença de sua mãe em suas vidas. Apesar de enfrentar muita pressão das famílias das vítimas, Clara Harris obteve o indulto em novembro de 2017. Clara foi liberada na manhã do dia 11 de maio de 2018.
após mais de uma década na prisão. De acordo com as condições do indulto, Clara teve que usar um bracelete de monitoramento para rastrear todos os seus movimentos. Também deveria se submeter regularmente a testes de drogas e álcool, manter um trabalho estável e residir no condado de Galveston. Clara Harris foi oficialmente removida da lista de vigilância do Sistema de Justiça Penal do Texas, encerrando um capítulo de sua vida, cheio de tragédia e agitação. Aos 70 anos, seu cabelo havia ficado branco e seu rosto mostrava profundamente as rugas do tempo. Clara escolheu uma vida simples após sua libertação, provavelmente em busca de paz em seus últimos anos, após pagar o preço pelos erros do passado. Pessoal, essa foi a história de hoje. Essa história é grande, nossa, mas eu quis trazer ela porque realmente eu acho que muita gente já foi traído algum dia na vida, né? E quando você escuta essa história, quando eu li essa história, eu me senti na pele de Clara, né? Assim, porque não é fácil. Realmente, na hora você faz loucuras, né? No flagra, assim, você pegar seu marido ou sua esposa, né? Te traindo, naquele momento ali, você não pensa duas vezes. Então, realmente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, pessoal, me ajudem a crescer aqui nesse canal. Eu preciso muito, mas muito mesmo do apoio de vocês. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. Deixe um like, deixe um comentário, nem que seja um emoji, só assim um dedinho que gostou, um que não gostou. Escrevam nos comentários o que vocês acharam desse caso. O que vocês fariam no lugar de Clara, que isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado para quem vai ver esse vídeo ainda esse ano de 2024. Estamos no final do mês de dezembro. Eu desejo para todos vocês um feliz ano novo, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo, tá bom? Muito obrigado, beijo, tchau, a gente se vê. Tchau, até o próximo vídeo.